Fala, tudo bem? Eu sou o Thiago Meirelles, especialista em trading, apostas em tênis. Esse é o meu canal. Seja muito bem-vindo e aqui a gente tenta tratar dos assuntos mais interessantes e relevantes, conteúdos realmente técnicos e que de uma maneira ou de outra tenho certeza que vai te ajudar na tua caminhada, seja você um iniciante ou seja você já uma pessoa mais experiente nesse mercado. É essa visão que eu tento trazer, né? Um conteúdo um passinho ali na frente para sempre esticar um pouquinho a corda, é o que eu acho super bacana para que a gente sempre nos force a evoluir. E hoje eu vim falar de um assunto do esporte tênis, que é uma coisa que é muito debatida e é muito batida, né? Muito falada por aí, muito discutida, e às vezes a gente leva um pouquinho como se fosse, não irrelevante, mas uma coisa que já seja de sabedoria comum para todo mundo, que é justamente a diferença entre os pisos que as quadras oferecem e o que isso impacta nas apostas e no trade dentro do tênis. Mas além disso, eu vou mostrar para vocês onde que a gente pode pesquisar e como que a gente pode pegar informações importantes que nos ajudem a fazer isso. Como a gente sabe, a gente pode ter 4 superfícies principais onde os jogos de tênis acontecem. São elas a quadra dura, que é a mais tradicional, ela é feita de um cimento sintético, mas aqui já tem um primeiro ponto de atenção. Nem todas as quadras duras têm a mesma característica. Nem todas elas têm a mesma velocidade. Eu não vou entrar aqui na questão do ambiente, tá? Se tem mais umidade, menos umidade, se o clima é mais seco ou não, que isso também impacta. Eu vou falar só de superfície especificamente. E só a superfície dura, ela já por si só oferece variações, em função principalmente da aspereza desse cimento sintético. Se o cimento é mais áspero, ele tranca mais a bola na hora do kick e faz com que ela suba um pouco mais, deixa ela mais lenta e favorece jogadores que tenham um estilo de jogo de mais troca de bola, mesmo sendo uma quadra rápida. Tem quadras rápidas, quadras duras de cimento, onde a bola desliza um pouco mais. E ao deslizar um pouco mais, ela se torna um jogo mais rápido, porque como ela pica e desliza, né? Ela quica e desliza, o kick dela não é tão alto. E aí o jogador precisa se agachar mais para dar na bola. Consequentemente, favorece quem tem melhor essa mobilidade. E grandes sacadores se aproveitam disso, já que o saque se torna então uma arma mais potente ainda. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, a superfície. Superfície de quadra dura indoor. Então, estávamos falando de quadra dura outdoor, externa, aberta. Agora vamos falar de quadra dura indoor, fechada, jogada geralmente dentro de ginásios. Geralmente o piso é quase o mesmo, não tem muita diferença dessa superfície indoor. O que muda é realmente a cobertura, o fato de ela estar sendo jogada num ambiente fechado. Isso faz com que o jogo se torne mais rápido, principalmente pela questão desta bolha que se forma, vamos dizer assim, diminui a resistência do ar e faz com que o jogo se torne mais rápido ali dentro. Portanto, dentro de uma quadra, quando o jogo é jogado numa quadra indoor, o jogo é mais rápido e, portanto, se torna mais difícil quebrar o saque do adversário. Qual é o impacto disso nas apostas e no trade? Nas apostas, os jogos têm. Nas apostas, e quando eu digo apostas, eu estou falando pré-live, os jogos tendem a serem mais overs, né? Ou seja, mais games, justamente porque se tem menos quebras de serviço naturalmente em função da velocidade. Então os sets são mais longos, os sets têm 10, 12 games com mais frequência, tá? Portanto, há uma tendência de jogos mais longos. Você vai perceber que as linhas geralmente estão 22, 22,5, 23 no caso do masculino. No feminino já começam em 21, 21,5, quando o normal é começar em 19,5 ou 20. Tá? Então essa é uma mudança muito clara. Com relação a trading, para quem procura breaks durante a partida, também é mais difícil. Por quê? Porque o jogo é mais rápido, a quebra é mais difícil. Agora, tem uma característica importante. Quando há uma quebra, o mercado reage muito a isso. Então, quando o jogador é o primeiro a quebrar, o mercado derruba muito o preço dele, especialmente naquele set, porque sabe que é muito difícil levar a quebra de volta. E, portanto, ele já praticamente se posiciona lá perto de um preço de final de set, né? Quando a gente fala daquela odd referência de preço de final de set. Por outro lado,
Se a gente consegue entender, identificar um cenário muito bom de se conseguir uma quebra de volta e pega essa quebra de volta, o mercado nos paga muito. Né? Então, quando a gente consegue dar aquele tiro certeiro, a gente é muito bem recompensado num trade em quadra indoor. Então, essas são as principais, né, diferenças quando a gente troca de uma quadra dura, que é a quadra padrão, onde o mercado se comporta de maneira padrão, onde as quebras acontecem dentro da média, as confirmações de serviço também. Quando a gente vai para uma quadra dura indoor, existe essa diferença. Vamos continuar na velocidade aqui e ir para a quadra de grama. É muito pouco jogo que acontece numa quadra de grama. São apenas 4 semanas, dependendo do calendário, 5 semanas, onde acontecem torneios em quadra de grama. E claro, terminam tradicionalmente no Grand Slam de Wimbledon. Né? Mas o que acontece na quadra de grama? Como, obviamente, é grama, a bola quica muito pouco. E ela desliza muito, porque não tem atrito. Né? A bola quica na grama e desliza. É só a gente imaginar e quando a gente joga futebol, por exemplo, a bola quica e desliza, ela não é um kick alto, né? Ela quica e corre. No tênis, imagina a mesma coisa. Imagina alguém sacando a 200 por hora para cima de ti numa quadra de grama. É muito difícil pegar. Mas o problema da quadra de grama é até outro. A maioria dos torneios não tem a perfeição daquele tapete que é o Wimbledon. E que na verdade é nas gramas da Inglaterra. Os torneios da Inglaterra têm esse padrão. Os torneios fora da Inglaterra são bem mais irregulares. Também não sei dizer porquê, característica do solo, menos né, cultura, tecnologia para se cuidar da grama, enfim. A verdade é que a grama fora da Inglaterra ela é muito mais irregular. Então, além da bola deslizar muito, a bola quica de maneira instável, vamos dizer assim, irregularmente. Isso faz com que o jogo seja mais difícil ainda de se jogar. Perfeito? E, portanto, temos que também ter muito cuidado na hora de operar. Por quê? Porque a reação aos breaks ela é também muito violenta. Agora, o que eu acho? Essa questão do kick irregular, inclusive a estabilidade do jogador numa quadra de grama, é diferente. E, portanto, na minha opinião, a gente tem mais oportunidades numa quadra de grama do que numa quadra indoor. Numa quadra indoor, a bola quica abaixo e tem estabilidade e o jogo é um jogo praticamente normal. Na quadra de grama, o jogo não é normal. Então, as quebras acontecem mais do que acontece numa quadra indoor, é a minha observação durante essa minha experiência de 5 anos, aí, mais já, de mercado. Tá? Então, eu gosto de trabalhar numa quadra de grama, eu gosto, mas a gente precisa ficar bastante atento. E a gente encerra aqui com a última superfície, que é a superfície de saibro, que é o pó de tijolo, que é a superfície mais tradicional no Brasil, e é uma superfície onde o jogo fica extremamente lento. Por que fica lento? Porque a bola, obviamente, quica naquele saibro e ela sobe alto e perde muita velocidade em função do atrito. Portanto, o saque, que era uma grande arma na quadra indoor e na quadra de grama, já não é uma grande arma aqui, porque ele perde muita velocidade quando quica no chão. E aí o devolvedor tem mais tempo de rebater a bola. A gente lembra, né, do Guga, o próprio Nadal, fica bem atrás da linha de base. Por quê? Porque dá tempo da bola quicar, ele se preparar para o golpe e ele tem força para jogar a bola bem alta lá no outro lado e se reposicionar, e aí fica um jogo de troca de bola normal. E é por isso que no saibro há muitas quebras. Muitas quebras. E, portanto, o mercado se comporta dessa maneira. O mercado não paga tanto uma quebra quanto paga numa quadra de saibro, não paga tanto quanto paga numa quadra de dura ou numa quadra indoor. Né? Porque o mercado sabe que as quebras são mais frequentes nesse piso. Falando de trade, falando de punter, de quem faz apostas pré-live, a minha observação é o seguinte, acontece um fenômeno diferente na ATP e na WTA. Na ATP, os jogos são mais overs. Eu acho que é muito mais questão de que, apesar de haver mais quebras, os jogadores ainda conseguem impor um pouco mais o seu saque. Já nas meninas, na WTA, as meninas não conseguem. O saque delas, que já não é tão forte, no saibro fica muito menos forte ainda. E aí as jogadoras que têm mais qualidade, mais competência dentro de uma quadra de saibro, conseguem, mesmo que sejam quebradas, elas quebram mais ainda os adversários. Então os jogos tendem a serem under.
E esta é a minha observação. Então, under significa poucos games. Então, não é porque vai haver muitas quebras que necessariamente o jogo tem que ser over. Na minha opinião, a ATP acontece mais jogos over, jogos com mais games, e na WTA acontece o inverso, ok? Bom, para encerrar, eu tinha pensado em passar uma lista, disponibilizar uma lista aqui na descrição do vídeo, dos jogadores que mais performam em cada quadra, em cada piso e tal, para ajudar vocês. Mas eu acho que isso é dar muito de mão beijada. E eu sou um cara que sempre gosto de incentivar a pessoa a correr atrás da informação. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar um site que eu já mostrei aqui, já tem um canal, tem um vídeo aqui no canal falando desse site, que é o meu favorito de informações. Ele tem muita informação detalhada sobre números de jogadores e jogadoras. É um site super famoso e é um site, como eu sempre digo, a gente olha ele, parece que, como ele não tem um perfil moderno, vamos dizer assim, ele é um site que a pessoa chega e talvez tenha uma rejeição, mas de fato é que ele é um site extremamente cru, com um design super simples, mas que tem uma riqueza de conteúdo fantástico. E eu estou falando do Tênis Abstract. Então eu vou abrir ele aqui e vou mostrar uma coisa bem bacana de se observar. Bom, aqui então estamos no Tênis Abstract e eu vou correr aqui para baixo e vou, por exemplo, levar aqui neste link que é o WTA Stats Leaderboard, que significa a tabela o ranking de stats, né, de estatísticas da WTA. Bom, o que a gente tem aqui? Então a gente tem essa tabela que mostra todos os números de estatísticas dos rankings da WTA. Aqui está ordenado por ranking, tá? Ashley Barty, Simona Halep, Pliskova e assim por diante. Porque está marcado aqui, ó, ranking. Eu vou clicar nesta coluna aqui, que é a coluna jogos, vitórias e derrotas, tá? Ou seja, quantas vitórias e quantas derrotas tem a Ashley Barty, por exemplo, quando em todas as superfícies, aqui está marcado todas, e time span, que é last 52, ou seja, últimas 52 semanas, que é justamente como o ranking é considerado, as últimas 52 semanas de partidas. Então vamos lá. Quando a gente clico nesta coluna, a gente ordena e a gente vai ver que em todas as superfícies, né? Vou clicar 2 vezes aqui para ordenar. Em todas as superfícies, nas últimas 52 semanas, a Ashley Barty é a que tem a melhor ranqueamento em todas as superfícies. Agora, quando a gente vai, né, com 58 e 13 derrotas, 58 vitórias, 13 derrotas. Quando a gente vai para a superfície dura, eu vou clicar aqui em hard, dura, este ranking já muda. E veja quem aparece. A nossa gloriosa campeã do Australian Open de 2020, Sofia Kenin, com 40 vitórias e 16 derrotas. Portanto, o que está nos dizendo? Que em quadra dura, nas últimas 52 semanas, quem mais jogou, quem mais ganhou na WTA foi a Sofia Kenin. Quando a gente muda para Saibro, a gente clica em Clay, que é Saibro em inglês, quem aparece? Kiki Bertens. 17 vitórias e 5 derrotas. Quando a gente clica em Grass, grama, quem aparece? A Alison Riske, a GOAT, né? A maior de todas na grama. A Alison Riske, americana, com apenas 2 derrotas na grama nas últimas 52 semanas. E quando a gente vai para o Carpet, que na verdade é o indoor, quem é que a gente faz? Não aparece ninguém, provavelmente não tem jogo o suficiente aqui, porque ele precisa de um número mínimo de base. Então vamos fazer uma outra coisa. Então, viram que aqui a gente consegue olhar o ranking por superfície. Agora vamos fazer um outro tipo de pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de um jogador ou de uma jogadora específica, para ver se aquele jogador, qual é o melhor tipo de superfície dele. A gente está fazendo uma pesquisa. Vamos botar aqui, por exemplo, o jogador Aliassime. Aliassime. Jogou essa semana. Félix Aliassime. Vamos ver como que ele performa nas diferentes superfícies. A gente clica ali, ele aparece o nome, a gente clica no nome dele. O site vai nos dar esta página aqui e a gente vai aqui, ó, em Career Splits, ou seja, divisões da carreira, né? Como são os números na carreira dele. A gente clica aqui e ele leva para esta tabela aqui. E a gente vê aqui, ó, já está separado por quadra dura, quadra de saibro, quadra de grama, e aí até grandes lances e tal. Mas nessas primeiras linhas a gente já vê qual é os percentuais de vitória em cada uma das superfícies. Então a gente vê que em quadra dura ele tem 45,5% de vitória. São 20 vitórias e 24 derrotas. No saibro, 15 vitórias e 12 derrotas. E na grama, 9 vitórias e 3 derrotas. Ou seja,
percentualmente a gente vê que ele tem um bom número na grama e no saibro também, na quadradura ou pior, mas ele tem muito mais jogos, né? Então, enfim, a gente começa a poder fazer várias análises aqui. Pode, na verdade, olhar então, aqui a carreira, a gente vai olhar então para as últimas 52 semanas, que é aqui embaixo. Na grama, na quadradura, 50%, 16 vitórias, 16 derrotas. No saibro, 12 vitórias, 8 derrotas. Na grama, 9 vitórias, 3 derrotas. Então aqui o padrão mais ou menos se mostra, né? Que o quê? Que o Aliassime proporcionalmente tem uma performance melhor no saibro do que na quadradura. Então, bom, ok, já temos essa informação. E assim a gente pode ir fazendo para vários jogadores. Beleza? Espero então que esse vídeo tenha ajudado vocês e ajude principalmente vocês nas análises futuras, tanto na decisão de alguma aposta pré-live, quanto na decisão das estratégias para se atuar em live, fazer um trading em alguma partida de tênis. Beleza? Se gostou, deixa o seu like aí, ou deixa o seu comentário, se já usa esse site, se gosta, se ficou com uma dúvida, se tem um outro site que também utiliza informações legais para a gente alimentar a comunidade com informação bacana. Ok? Eu deixo o meu abraço aqui para vocês e keep it green.